essa última década transformou a história do Palmeiras, não tenha dúvida disso. Eu acho assim, o elemento, na minha visão, claro que é uma questão opinativa, o elemento transformador da história recente do Palmeiras, na minha visão, é o Allianz Parque, é a instalação, a operação do Allianz Parque. A partir dali, o próprio Paulo, a passagem do Paulo é uma passagem importantíssima, o Paulo foi o cara certo na hora certa. Então você vai lembrar, ele entrou em 2013, né, no segundo ano do primeiro mandato dele, depois ele é reeleito, foi inaugurado o Allianz Parque, que inclusive deu conforto a ele que investisse esse dinheiro pesado que ele investiu e o Palmeiras pagou, e começasse a estruturar o clube em termos de reestruturação de dívida, de processos, de profissionalismo mesmo, né? Paulo combateu muito o clientelismo, depois vem o Maurício, que também foi um presidente excepcional, acho que o Maurício teve um lado importante, num momento agudo, que foi da pandemia, também de conseguir reunir tudo e prestigiar os funcionários do clube. Então é uma conjugação de coisas que trazem até a gestão da Leila, que está no término do primeiro mandato. Que ela realmente também tem uma passagem que a gente tem que dizer que é uma passagem boa, mas que não é tudo com obra e construção dela. Isso se conta ao longo desses anos. Nessa passagem, se você pegar nesses últimos 10 anos, eu acho que assim, falo com muita tranquilidade, conhecendo o clube, vivendo o clube, tem 8 pessoas, assim, 8 nomes que são muito importantes. Além desses 3, né, a atual presidente, os 2 outros que você falou, dentre os executivos, nós tivemos lá na base a passagem, hoje tem o João Paulo, que é um quadro excepcional. Antes dele, a gente teve a passagem do Erasmo Damiani, que só saiu, no começo da gestão do Paulo, que saiu do Palmeiras, era um dos grandes executivos de futebol de base, e ele sai para a seleção brasileira e faz a indicação do João Paulo. Lá em cima, né, como a gente chama, mas no futebol profissional, a passagem do Alexandre Matos e agora do Anderson. E o quinto nome compondo esses 8, que eu falo muito isso, também com muita tranquilidade, que eu digo assim, o palmeirense tem que fazer uma oração para ele, para a família dele, todo dia à noite antes de deitar, que é o Cícero Souza. O Cícero faz a consolidação do processo que o Palmeiras tem hoje. Hoje o Palmeiras está num lugar, no futebol, na minha visão também, irreversível. O Palmeiras não tem volta em termos de pessoas, de organização, de processos, né? Seja a minha adversária vencendo, seja eu vencendo, quer dizer, qualquer pessoa precisa errar muito ali, Benja, para mudar o estado das coisas. Agora, é claro que todo modelo pode ser aperfeiçoado, pode ser aprimorado, e mais do que isso, assim, tirando o futebol, que é o que a gente olha, né? É o que, o momento vencedor, graças a Deus, todo mundo quer um momento esportivo vencedor. Mas tem também as suas mazelas e tem muito problema, sobretudo dentro do clube. Há insatisfação, né? Nós temos problemas de ordem financeira, a melhor olhar e tal. Você tem problemas relacionados, que até faz parte do nosso plano de governo, né? Que a gente aprovou, porque inclusive é condição para concorrer, mas de maior democracia, de ampliação de transparência e, sobretudo, de uma visão um pouco de futuro. Porque hoje o que a gente tem é uma coisa muito autocentrada, muito calcada na autopromoção, né? Uma promoção pessoal, sem pensar muito na instituição e na sua perenização, 5, 10, 20 anos. Quando você fala isso de autopromoção, você está falando que a Leila está se autopromovendo, por exemplo, para um futuro, uma presidente da CBF? Eu acho que isso pode ter acontecido não de saída, não na origem, evidentemente que ela começa a despertar outros interesses, não sei, não passa pela cabeça dela para entender, mas eu acho que sim, porque essas coisas dentro do futebol exercem um fascínio por si só, né? E a pessoa começa. Ontem, por exemplo, o presidente compareceu no jogo, mas assim, pode ser, mas eu acho que mais no sentido em relação à instituição. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro para você visualizar. Nós tivemos no dia 26 de agosto o banquete de aniversário do Palmeiras, como todo ano tem. Na hora que foi feita, por exemplo, passou lá, rodou um filmezinho, como é comum, né? Agora nós vamos comemorar nossa história centenária, 110 anos. Esse filme de 3 minutos só passava a gestão dela e os últimos anos dela. Todo palmeirense, cada torcedor, mas no caso do palmeirense, que é o que está em jogo aqui, nós estamos falando o seguinte, o cara vai fechar o olho para ver um filme, o que ele vai lembrar, Benja? Ele vai lembrar do gol do Ronaldo em 74, vai lembrar do gol do Zinho em 73, vai lembrar do Breno Lopes fazendo gol, vai lembrar de uma série de coisas, do Palmeiras com a camisa da seleção inaugurando o Mineirão, nada disso aconteceu. Então, tem muito essa característica do personalismo. Isso é ruim para o Palmeiras hoje. Não, eu concordo, mas aí eu vou ser agora o advogado do diabo com a cabeça do torcedor do Palmeiras. Uhum. Você acha que o torcedor do Palmeiras
ele tá preocupado com isso? Ou ele tá preocupado em ter só o time forte? Porque o torcedor do Palmeiras, depois daqueles anos, não é nem vacas magras, né? Não tinha nem vaca mais. Né? E o Palmeiras hoje, de novo, é uma potência, cara. O Palmeiras é uma máquina. Você acha que o torcedor tem receio? Quando ele olha pra você, não é uma crítica, hein? Não tô discutindo capacidade, você é um cara inteligente, você é um cara capaz, sei que você tem muita gente boa no seu entorno, não é isso. Mas o torcedor, ele pensa ali, no campo, e ele vê o Paulo Nobre bilionário, a Leila bilionária, ele acha que aquilo... Você acha que ele tem um receio disso? Você pode esbarrar nisso aí? Acho que sim, não tem dúvida nenhuma. Como eu falei, o momento esportivo, ele acaba se sobrepondo a outras questões, né? Mas, assim, o torcedor, por exemplo, ele não tem a dimensão de pensar, por exemplo, que o Palmeiras, nesse momento que você falou, porque eu também estava nas vacas magras, quando eu fui diretor de futebol, a gente tinha muita dificuldade financeira. Você vai lembrar, foi a época da Trafic, mas mesmo assim a gente teve a conquista de 2008, né? O Campeonato Paulista não foi fácil. Hoje a situação é outra. Mas assim, nós queremos perenizar isso, nós queremos que isso, o torcedor, é claro que ele quer o título, o Palmeiras é atual bicampeão brasileiro e tricampeão paulista, o cara não vai pensar muito nessa, né? Pô, mas como é que isso pode acontecer, mas assim, nós estamos no melhor momento do Palmeiras nos últimos anos. Isso significa dizer, na prática, que é o momento de maior visibilidade. Pô, isso é inegável, Benja. O pessoal fala, o Palmeiras está muito bem, o Flamengo está muito bem. Nesse cenário de visibilidade, o que nós temos que ter? Nós temos que ter aderência com o mundo exterior, cara. A gente precisa se comunicar com todo mundo. E o Palmeiras hoje se enclausurou, o Palmeiras se enredou em torno da presidente, em torno das empresas da presidente, né? Não é exagero, eu faço essa analogia, mas é verdade um pouco, né? Na prática, é como se fôssemos um CNPJ da holding patrimonial da Crefipar, que tem uma instituição de ensino, uma instituição financeira, tem a concessão de um bem público que é Barueri, e tem uma empresa de táxi aéreo. E tem um clube de futebol. A gente precisa ver um pouco fora dessa caixa, porque assim, Benja, se você me permite, só para te dizer... Não, você que é o entrevistado. O momento do futebol brasileiro, e você é um cara, um formador de opinião super importante, escuta todo mundo, do boleiro ao dirigente, passa por todas as correntes, você vai entender o que eu estou te falando. Nós vivemos um momento absolutamente disruptivo dentro do futebol. Nós estamos desenhando um novo mercado do futebol brasileiro. Você vai voltar 10 anos atrás, 10 é muito, eu estou falando 3, 4 anos atrás, ainda na pandemia, você não tinha o modelo do formato da lei do mandante, que é de 2020, você não tinha a SAF, que é de 2021, você tinha, de uma forma tímida, porque o mercado se consolidou às avessas, mas não tinha da forma que é hoje, as apostas. Você não tinha discussão a respeito da liga, que o dia que esses caras, a classe dirigente, conseguir... é muito difícil falar isso, Benja, você também está há muito tempo nisso aí, mas coesão, desprendimento, tenacidade, entender que tem um negócio, que os caras precisam pensar que o negócio é deles, e não ficar só discutindo mais-valia, quem ganha mais, quem ganha menos, e colocar um negócio de pé. É assim... A afluência de recursos a esse novo mercado vai ser gigantesca. Isso vai acontecer com o Palmeiras, vai acontecer com o Flamengo, como já aconteceu, de ser sondado e tal. Talvez, sob esse aspecto, é muito ruim o lugar que o Palmeiras está hoje, enclausurado, enredado. As pessoas não se aproximam do Palmeiras